E aí começa a surgir as especulações. Ah, alguns times quer o Cortez, outros quer o Barbie, outros quer... E, cara, 17 anos, a cabeça fica mil. Ah, o Vasco quer, o Flamengo quer, o outro time quer. Pô, e começou a preocupação, nem dormia. E ligando pro empresário, e aí, alguma coisa, pintou alguma coisa, e galera falando, e outros falando, os amigos que torciam pros times, que estavam procurando, pô, sabendo que você vai pra tal time? Eu falei, cara, não sei de nada. E trabalhando, treinando em casa, que deu período de férias, né? E continuei trabalhando, jogando as peladinhas que eu sempre joguei com os amigos. Tem uma hoje, se quiser com a gente. Tava sempre ali. E aí, cara, pinta a situação pra mim do Vasco, pra ir pro Vasco. O empresário conversa, fala que tem a situação do Vasco. Tinha outros clubes, ele falou, você tem que decidir o que você quer. Explicou as situações que tinha, esse time é essa situação, esse time é essa situação. E naquele momento ali, eu vi o Vasco pra mim, a melhor opção pra mim. O que pesou na tua escolha? O que pesou naquele momento foi que pro Vasco eu ia pro elenco profissional. E pras outras equipes eu ia pra base. Não fazia sentido regressar, né? Esse foi meu pensamento. Mesmo que eu não jogasse no Vasco, mas eu estaria ali e teria fazendo uma experiência. A transição já, né? E teria uma experiência com os jogadores que o Vasco tinha naquela época. E aquilo ali pra mim seria muito bom. Mais uma vez, a opção de conectar e pegar aquela energia ali, né? Porque às vezes você tá num lugar, eu sou o pica, eu sou o titular de um time do qual não tá te agregando em nada. Você é o melhor dos piores. E aí não faz sentido, é melhor que você seja o pior dos melhores, porque você vai levar teu sarrafo, correto. Você vai aumentar tua pressão, você vai aumentar a tua referência, né? Correto. E aí, cara, eu vou pro Vasco, o Vasco naquela época tava bem, disputando a final da Copa do Brasil, e eu me apresento um dia antes da final da Copa do Brasil. O Vasco ia jogar na quarta-feira em Coritiba, e eu apresento na terça. São Januário tava como? Vazio. Deserto. Só tinha um supervisor em São Januário. Que foi só para abrir a porta. Acho que para abrir a porta. E aí eu cheguei lá com o meu empresário, ele recebeu a gente, ele falou, ó, William, põe um uniforme aqui, dá umas voltas aí no campo e depois pode ir para casa. E eu imaginei, os caras vão estar ali, né? Vou ver os caras, vou conversar. Mas tudo bem. Botei o uniforme, botei meu tênis, fui pro campo, só assim. Fez as fotos. 10 voltinhas, tirei a roupa, tomei banho e fui embora pra casa. Chego em casa, feliz só de estar ali, ter vestido o uniforme do Vasco, já tinha tirado foto. E nisso tu morava em Belfort Roxo? Morava em Belfort Roxo ainda, com a minha mãe e com meu pai. Morava em Heliópolis, né? E aí eu volto pra casa feliz, os primos, amigos, contando pra minha mãe como é que foi, ver aquilo tudo deserto. Mas treinei, beleza. E aí na quarta, ele falou, a quarta você não precisa vir, porque era o dia da final, e apresenta na sexta. Porque se for campeão, quinta-feira, festa. Folga de qualquer jeito. E aí se sexta... for campeão, quinta-feira ressaca. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí fui pra casa. Cara, aí passo quarta-feira ali naquela adrenalina, os amigos vascaínos preparando pra ver jogo, e eles sabiam que eu ia pro Vasco, e eu vi jogo ali no bar com eles, comemorando, depois Vasco campeão, sai na carreata junto, comemorando, pererê, na sexta-feira, apresento. Chego lá cedo em São Januário, entro no vestiário, ninguém. Queria chegar cedo pra isso, né? Pra não chegar e ter que falar com todo mundo, novo, envergonhado. Quem chega antes da festa não precisa falar com todo mundo, né? Porque os caras iam chegando e eles iam isso aí. Aí eu cheguei, o cara me recebeu, o roupeiro, mas ele falou, seu armário é esse aqui, seja bem-vindo aí. Não, tudo bem. Nem troquei o uniforme. Botei a bolsa, fiquei sentado assim, ó. E aí começa a chegar. Dedé. Beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo. Felipe. Tudo bom? Felipe Basto. Éder Luiz. Alexandre. Nossa. Fernando Praz. São vários sonhos que vão sendo realizados nesse tempinho, né, cara? Aquilo ali pra mim, naquele dia eu não queria nem treinar. Como é que é essa comparação de um ano atrás, uma realidade totalmente diferente, uma frustração de não ter ido pra Copinha, praticamente um ano depois, um ano e um pouco, alguns meses, né? E você tá numa realidade totalmente diferente. Tua cabeça, tua mente conseguia alcançar isso? Não. Eu não consegui mudar a chave. Foi muito difícil para me mudar a chave. Nesse ano de 2011, quando eu chego no Vasco, eu fiquei do meio do ano até a final treinando, né?
treinando com os caras. O treinador era o Ricardo Gomes. E o Cristóvão Borges era o auxiliar dele. E eu fico treinando. Mas aquilo ali, pra mim, tá treinando, era a final da Copa do Mundo pra mim. Eu não ligava se chegava no dia da relação, meu nome não tava na relação. Nossa. Só de a semana toda ali eu estar junto com os caras, treinando. Pô, os caras me tratando bem. Sabe que é como você falou. Há um ano atrás eu tava no Nova Iguaçu, onde eu tinha uns amigos totalmente diferentes daqueles. Daqueles caras ali que disputaram o final de Copa do Mundo. Outra frequência. Outra frequência. E você tá conversando com os caras brincando com você, os caras apertando sua mão. Pô, você tá almoçando junto com os caras. O que sente, William? O que tu sentia assim? Você consegue vergonha. Eu sentia vergonha. Vergonha? Juro, porque eu sempre fui muito envergonhado. Muito, muito. Então, assim, cara, eu conto pros caras assim, ó. E o Diego Souza, ele sempre falava que pra mim falar com ele, demorei umas 2 semanas pra eu falar com o Diego Souza. Não que ele, assim... Só que o jeito dele, assim, eu ficava meio acanhado. Pô, o Diego Souza você depois... se sentia, desculpa te cortar, você se sentiu menos... Inferior. Por ser muito novo, por os caras terem conquistado tudo? Um pouco. Porque tu vê a diferença. Pô, Diego Souza, Dedé, cara. E a história do Dedé também. O Dedé, quando eu cheguei lá, nesse período, ele contou a história dele pra mim, que me ajudou mais a história do Dedé, quando o Dedé tava no Vasco. Dedé, você estava convidado para contar a sua história também, Dedé. Na verdade... É que te faz pensar, rapidinho. Desculpa. É que é possível, né, cara? É possível, Dedé te cara. contando É aquilo, possível. é possível. Cara, e assim, acabava treino, eu tava ali esperando pra ir embora. Foi assim, acabou um treino, eu tava esperando pra ir embora. O Dedé chegou, começou a conversar comigo. Começou a conversar comigo e começou a contar a história dele. E ele falou, cara, não desista. Mesmo que você não jogue, continue treinando. Treina, se dedique. Dá seu máximo sempre. Porque eu, antes de virar o Dedé, o mito, eu não era ninguém aqui no Vasco. Nossa. Eita. Aí eu... Que isso, cara? Ele é. E antes de eu começar a jogar, meu contrato ia acabar. E aí eu vou para um jogo, ele falou para mim, eu vou para um jogo, chega lá, um zagueiro passa mal, quem joga? Eu. E aí eu acabo com o jogo. Olha. Muda tudo. Eu tinha 2 dias para acabar meu contrato, eu renovo. Aí fica arrepiado, essas coisas são... Aí ele falou, então não desista, mano. Treina. E eu, quando eu chego no Vasco, eu chego por empréstimo. Eu tinha empréstimo até final do ano e um pré-contrato assinado. De mais 5 anos. Pô, mesmo eu treinando, eu me dedicando, a cabeça ficava 1000. Porque assim... Tem uma pressão ali, né? A pressão. E eu queria jogar para me poder mostrar. Eu jogando, eu conseguia renovar meu contrato para ficar no Vasco. E eu não jogando, o que eu tinha na minha cabeça assim, pô, eu vou passar esse período aqui, vai acabar, foi bom, mas eu vou ter que voltar pro Nova Iguaçu, ou vou achar outro clube para mim jogar. Começar de novo. Então, talvez. Mas sempre treinando, sempre me dedicando. E aí acaba o ano, eu vou de férias sem saber o que ia acontecer. E ligo pro meu empresário. Eu passei dezembro todo ligando pro meu empresário. Todo dia. E aí, Feliz Natal, mas e o contrato? E aí? E na época o diretor era o Rodrigo Caetano. E aí eu fico, ligo e nada. Ligo e nada. E ele, calma, os caras vão dar uma resposta. Tinha acontecido aquela situação com o Ricardo Gomes, sim, que ele passa mal. E aí Vasco Flamengo, e teve mudança, ver quem ia assumir. E aí assume o Cristóvão. Aí uns poucos dias antes do Natal, o meu empresário me liga. Fala, o Vasco vai ficar com você. Nossa. De novo outro sonho. Presentão de Natal, né? Presentão de Natal, cara. Outro sonho. Eu falei, não é possível. Aí ele, não, eles vão exercer a compra, né? E você vai assinar com o Vasco teus 5 anos. E naquele período que eu escuto aquilo ali, cara, eu começo a correr igual doido na rua. Não correndo de alegria, de treinamento. Eu boto um tênis e começo a dar volta no quarteirão de casa. E aí que você aumenta a pressão ainda, né? Você, pô, agora eu vou ter que... E eu começo a dar volta e o povo não entende nada. Volta, e treino. Meus primos, que o William tá ficando... Que isso, cara? Férias? Não, férias do quê? Tem que treinar. Eu tenho que chegar bem, pô. Tem que chegar melhor do que os caras. Pra mim poder ter uma oportunidade. O tempo inteiro se desafiando. Né? Se desafiando. E aí eu começo. E aí a apresentação era em janeiro e a gente ia pra Atibaia, pro Bourbon, resort que tem em Atibaia. E a gente ia pra lá. Cara, início eu apresento no Vasco, pego os uniformes de viagem. Aquilo ali pra mim já era
Dessa vez tava tudo cheio, né? A galera tava lá, Tudo cheio, todo mundo. Tava o vazio. time, os caras, faz exame junto com os caras, entra na van pra ir junto com os caras. E os caras já tinha mais aquela amizade comigo, já me conhecia do outro ano, então já ficou mais... Tu teve uma sensação maior que eu tô dentro agora, eu tô dentro. Eu tinha essa sensação. Pô, agora eu faço parte do Vasco. E aquilo ali, então, eu falei, agora eu vou comer a bola. E até então você não tinha tido um jogo ainda? Nenhum jogo. Nada, zero? Nenhum jogo, zero. Ficou Nem amistoso, 6 nem meses nada. Porque o período que os caras ficaram em 2011 foi aquele período que eles estavam disputando o Brasileiro com o É, o Corinthians. Vasco chegou, isso aí. E aí não tinha como ter amistoso pros outros que não vinham jogando. Então era só treino pros caras estar focados ali pra buscar a oportunidade. O que eu treinava mais era ajudar a defesa. Que o Ricardo Gomes pegava quem não ia pro jogo, botava pra treinar contra a defesa. Então a gente fazia muito isso, contra a defesa. Mas como é que vai passar do Dedé? Dedé no auge. Poderia dar o tapa lá na bandeira de escanteio que ele recuperava. Mas pra mim era uma alegria tá podendo driblar o Dedé, podendo tentar driblar o Dedé, tá junto. E essa época, se eu não me engano, tava subindo bastante gente da base. Bastante gente. Acho que o Thales, não Não, sei. não, o Thales depois? não, o Thales O é Thales- muito mais novo. Pô. O Thales foi Não, depois. o O ele Thales tá foi falando do depois. outro Thales, cara. Ah, o Thales que O faleceu. faleceu. Não, o Thales subiu bem depois. Subiu Não é bem depois Subiu depois Mas deu uma também. galera, o Guilherme. Nessa época, subiu o Guilherme, subiu o Jonathan, tinha o Jonathan, o Maxi, o zagueiro, Marquinhos do Sul. Isso. Subiu uma galera. E Eu cara, sou Vasco, tá sabendo não. legal, hein, Gabriel? Eu sou Vasco, Não, tô não, mas tô entendendo. ligado, velho. Depois que ele tomou a Sou cornetada, eu que que os não caras tô não se entendendo. preparam. Ele começou a se preparar. A gente tá recebendo uns feedback aqui que fala que o pessoal da mesa não se prepara. Mas, gente, ninguém nasce preparado, não. Deus só mostra o caminho, a gente se prepara, né? E no andar da carroça, as abóboras vão se A ajeitando. pessoa tem que parar com essa besteira, mas eu não tô preparado pra oportunidade. É, Irmão, o problema- Você só tem que ir. Depois você se prepara. Deus não prepara, não escolhe, não é isso, William? Correto. A gente tem que entender se o código é pesado. E você que está aí ao vivo no Instagram, acabou a live do Instagram, pode ir pro YouTube, acessa lá, Célula de Sucesso, podcast, bota lá, tem a imagem do William Tá na lá. bio. Chega de Instagram, vai pro YouTube, tá? Faz esse favor aí. Se você quiser continuar assistindo, senão fique em paz e vai dormir. Mas, voltando aqui, então assim, quando você diz que treinou, né, pô, tem que chegar melhor que os caras, na verdade você nem sabia como é que os caras iam chegar, mas você tinha que estar com a consciência tranquila de que você ia dar o teu melhor, né? Que eu tinha feito o meu melhor pra chegar bem. E aí eu chego na pré-temporada, a gente viaja pra São Paulo e foi minha primeira viagem de avião. Nunca tinha viajado de avião. E a família, minha mãe perguntava, pô, William, você não vai ter medo de ir de avião? Eu falava, não, normal. Mas vergonha, né? De pagar algum mico, fazer alguma... Sabe como é que é clube, né? Resenha, os caras ficam esperando. Tomar ninguém zoada. perdoa, os caras ficam só esperando Passa pra... lá, ainda não tinha te batizado, não. Não, ainda não tinha. E aí, cara, a gente viaja pra São Paulo, vou, ando de avião, pá, beleza. E aí começa os treinos, cara. E aí eu começo a pegar firme nos treinamentos. Físico, bola, e começo a treinar bem. Vai passando os dias eu treinando e começo... E o Cristóvão começa a me elogiar nos treinos, começa a gostar, né? Começa a te enxergar diferente. Começa a né? enxergar diferente. E os caras também começam a me enxergar diferente. Os jogadores, pô. A gente começa a fazer trabalho tático, joguinho. Eu começo a mostrar qualidade, mostrar ali junto com os caras começam a gostar também. E aquilo ali, eles vão me dando mais confiança. Sim. Vão conversando mais comigo. Pô, faz isso, William, cuidado, não faz aquilo. E você vai aprendendo. E aí você começa a se soltar mais. E aí eu já comecei. Aí eu andava muito com o Dedé, com o Felipe Basto. O Felipe também foi um cara que, pô, me ajudou muito. Mas o Dedé foi um cara, assim, que... crucial pra mim no Vasco. Foi um anjo. Foi um cara, assim, que... Eu acho que pela história dele, ele conseguiu adaptar na minha. E fazer eu enxergar o que eu... Assim, eu ainda não tinha enxergado o que eu tinha que fazer. Ele me contando a história dele, ele me fez enxergar. Na tua cabeça, ele nasceu já o Dedé craque. Na minha cabeça era isso. Ele Só que, na ele te verdade, fez não. clarificar, né? É Na isso aí. verdade, William, você que se conectou com a história dele, né? E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo histórias, né? Para que as pessoas se encontrem em alguma parte da tua história, se conectem, tragam para a realidade delas, para que elas mesmas possam fazer essa conexão e falar assim, pô, se o William teve essa semelhança na história que é a que eu estou vivendo agora, por que não? Sim, Né? sim, correto. E eu ia falar naquela hora, o Dedé já aceitou o convite. O Felipe falou comigo,
falou que vai vir aí pra semana aí pra gente acertar a data. Então o Dedé Então já vamos embora, a gente já Dedé quer já tá ouvir. confirmado. Você falou do Bastos, ele comentou sobre esse grupo, sobre esse elenco de 2011, que marcou, né? Marcou até a história do clube por conta de ter sido a primeira conquista da Copa do Brasil. E por estar um bom tempo sem ganhar nada. Né? Isso. E ele fala muito bem do grupo. Ele diz quanto que estava o ambiente do grupo ali. E na oportunidade, você disse que até viu a entrevista dele com a gente, eu perguntei para ele, isso de fato faz diferença para o jogador? O ambiente? Cara, faz bastante. Porque quando eu chego no Vasco ali, eu já pego um grupo muito unido, os caras muito focados no que tinha que fazer. E só campeão, né? E só campeão. E aí se você parar pra pensar ali, muita gente fala, o clube não paga, salário atrasado, isso prejudica? Cara, prejudica, mas naquela época ele não prejudicou os caras não. Porque o Vasco não pagava. E o objetivo continuava vivo, independente. Eles... Mas há pouco tempo o Felipe citou um trecho, exatamente isso que você falou. Antigamente a gente não recebia e a gente ganhava. Hoje em dia as pessoas ficam só não recebem do mesmo jeito e não vou jogar, não vou fazer. Hoje em dia é muito isso, entendeu? Não recebe. Não é que seja certo, Se você estiver ganhando, você não dá desculpa. Na nossa vida... Esse código pegou pesado, hein? Na nossa vida tem isso. Enquanto você está ganhando, enquanto você tá sendo feliz, você não tem para que dar desculpa. A desculpa vem quando você cai. Nossa. Quando você perde. Aí você começa a buscar desculpa. Tu começa a buscar... E a desculpa vem através de quê? Os atletas, eu me coloco no meio, porque, claro, todo mundo que trabalha ele tem direito de receber. Só que hoje no Brasil a dificuldade para os clubes é muito grande. E muitos clubes têm as folhas muito altas. Então tem a dificuldade. Eu compreendo isso hoje. Antes também eu não compreendia, eu tinha dificuldade, porque eu tenho família para sustentar. Sim. Então você tem que receber, então você fica aquela loucura, vai pagar quanto, não sei o quê. Quando eu cheguei no Vasco eu ficava assim, os caras tinham condições deles melhores do que a minha. Então para os caras ficar 1, 2 meses, eles poderiam aguentar, tinha de onde tirar. Os mais novos, era um pouco difícil tirar, não tinha ainda. Então, se você tá ganhando, você vai dar desculpa. Aí você vai pra imprensa, vai falar o quê? Tá difícil frente. aqui. Você tá ganhando? Não, você tá perdendo. Se você tá perdendo, você vai dar desculpa. Aí você vai. Aí os caras vão te fazer uma pergunta, você vai falar o quê? Tá difícil, salário atrasado. É mais fácil falar que o salário tá atrasado do que falar que eu não fui bem. Os funcionários estão sem receber. É óbvio que o não pagar o salário é incorreto. Não é nem questão de ser... você assumiu um compromisso, você tem que pagar, ponto, acabou. E é óbvio que mexe na estrutura de cada um. Lógico. Todo mundo... mas o atleta ganha muito. Não importa. O que importa é o que está combinado e o que ele se planeja dentro daquele orçamento. Correto. Mas quando você coloca os objetivos à frente do salário, quando você entende que é mais uma oportunidade de você mostrar o teu trabalho, é mais uma oportunidade de você... até avançar dali, sair de um clube, porque o Vasco é um excelente clube para revelar, para mostrar, para ser vitrine, mas financeiramente não estava bem, mas você sabia antes de chegar. Lógico. E aí você comprou esse risco justamente porque sabia os benefícios que poderiam estar também a teu favor. Lógico. E aí quando você falou foi perfeito, assim, quando você está perdendo você vai encontrar desculpa. E aí você fica se dando desculpa para simplesmente te tirar a responsabilidade de fazer algo diferente. Exatamente. E quem é bom em desculpa? Não é bom em nada. Cara, é bom em desculpa. E o que ele falou é bem importante, porque assim, vamos lá, falando dessa época do Vasco. O Vasco ganhou 10 jogos seguidos, ninguém fala de salário atrasado. Ninguém fala. Agora quando vem, perde 1, perde 2, aí começa a achar um Cara, é assim, problema.